Doutor Gustavo, eu que acompanho as redes sociais do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, tenho visto da incansável tentativa da presidência em tentar trazer os profissionais autônomos de saúde para serem vacinados. E ontem, no dia 15, o CREFITO fez uma ação, um buzinaço na Secretaria Estadual de Saúde, e nós gostaríamos de saber agora quais foram as motivações e os resultados dessa ação. Muito bem. Cabe esclarecer, Leonardo, que antes de a gente chamar essa manifestação em frente à Secretaria Estadual de Saúde e também da Secretaria Municipal aqui de Salvador, nós tentamos, por vias administrativas, um diálogo com os dois órgãos. Enviamos ofícios desde o dia 19 de janeiro, solicitando uma abertura do canal de diálogo para a gente discutir coletivamente os critérios de inclusão dos profissionais da saúde nessa primeira fase de vacinação contra a Covid-19. Nós entendemos perfeitamente que o número de doses é insuficiente, né? O nosso desejo é que tivéssemos doses suficientes para 100% da população, mas não é a nossa realidade. Sabemos que o número de vacinas que foram encaminhadas pelo Ministério da Saúde sequer atende as prioridades das prioridades, porque a fase 1, ela elenca uma quantidade de pessoas que são consideradas prioritárias na vacinação, mas dentro dessa fase 1 foram subdivididos grupos, que são as prioridades das prioridades, né? E a gente tem essa preocupação de tentar fazer essa discussão, porque percebemos que alguns critérios colocados, e a gente não pode responsabilizar apenas a Secretaria Estadual ou Municipal, mas sim essa coletividade que, através da Comissão Intergestores Bipartite, né, que é o órgão que tem a participação tanto da FESAB como das Secretarias Municipais de Saúde, foi essa CIB que, na verdade, acabou definindo esses critérios. E, assim, a princípio, a gente concordou que os critérios foram acertados. As pessoas institucionalizadas que têm um maior risco de agravamento da Covid-19, e esse risco maior levaria à ocupação de leitos hospitalares, de UTI. Então, para evitar esse colapso do nosso sistema de saúde, a gente concordou que essas pessoas que estão institucionalizadas, os idosos institucionalizados, fossem prioridade, assim como os profissionais que estão na linha de frente, né? Aqueles que estão nos gripários, que estão nas UPAs, que estão nos hospitais contratualizados, que estão nos hospitais de campanha. A gente concordou que esses seriam as prioridades das prioridades. A nossa preocupação veio quando, depois de vacinados os profissionais que estão na linha de frente, e foi iniciada a vacinação dos demais profissionais da saúde, foi acordado na CIB que seria cobrado desses profissionais a inscrição do CNES, que é, na verdade, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. A orientação do Ministério da Saúde fala em vacinar trabalhador da saúde. Não se tem o que falar que trabalhador necessita ter CNES, uma vez que o CNES é de estabelecimento de saúde. Exatamente. E a gente aí, nesse sentido, a gente entende que muitos profissionais autônomos, que têm papel importante, inclusive, nessa pandemia, né, Léo? Porque a gente sabe que desde o primeiro momento de pandemia, a palavra de ordem é fique em casa, né? Então, os grupos de risco, pacientes com diagnóstico fechado de Covid-19 necessitam fazer seus tratamentos de saúde nos seus domicílios. E muitas vezes o profissional que vai a este domicílio prestar assistência à saúde daquele indivíduo são profissionais autônomos, que não têm CNES, que não têm um vínculo com uma entidade, uma instituição de assistência à saúde. Então, esses profissionais estavam sendo negligenciados nessa segunda parte da primeira fase. E aí, por isso, nós provocamos novamente as secretarias estadual e municipais, e aí eu falo municipais no plural mesmo, porque enviamos para os maiores municípios da Bahia, um ofício, para tentar redefinir esses critérios, né, tendo em vista que profissionais autônomos que fazem assistência de pacientes de grupo de risco e pacientes com Covid estão ficando de fora dessa parte da vacinação, enquanto outros profissionais que são da saúde, que são prioridades também, a gente não está querendo excluir ninguém,
A nossa luta não é para excluir, mas sim incluir aqueles autônomos. Esses outros profissionais não atuam tanto na saúde, mas não naquela área mais primordial de assistência à saúde do paciente Covid, por exemplo. E aí a gente vai citar aqui algumas áreas de profissionais da saúde, tanto da fisioterapia, da terapia ocupacional, da enfermagem, da nutrição, que não tem contato direto com o paciente da Covid e estão sendo vacinados. E a gente acha que não é justo um profissional que atende Covid não ser vacinado, outros que não atendem serem, e a gente aí provocou essa discussão. Tá? Okay. A mobilização ontem foi muito produtiva. Nós tivemos participação de outras categorias, como você bem falou, os psicólogos, os fonoaudiólogos, assistentes sociais, estão juntos conosco nessa luta e a gente acha que vai poder avançar. Sim. Estamos falando ao vivo aqui, direto de Salvador, com o presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Dr. Gustavo Vieira. Gustavo, eu vou passar a palavra aqui para a doutora Paula, que é minha companheira de bancada. Ela também tem um questionamento a fazer. Boa tarde, Gustavo. Parabenizo você pela essa importante bandeira, uma preocupação válida, justa. Acho que todos têm que ser vacinados mesmo, principalmente os profissionais que estão na ponta, atuando diretamente com a doença. Mas, Gustavo, eu queria que você me colocasse assim, como o Conselho acompanha ou fiscaliza esses profissionais autônomos? Quantos profissionais autônomos nós teríamos no estado da Bahia, só em fisioterapia e terapia ocupacional, que seria o foco do Conselho? E como a gestão identificaria esses profissionais autônomos, Porque a gente já viu tanta dificuldade no processo de trabalho de vacinação, nesse processo. E como seria a identificação dos gestores municipais para identificar esses profissionais autônomos, visto que eles não têm nenhum vínculo, como você estava pontuando agora? Certo. Então vamos lá. Uma das questões é a seguinte: nós temos hoje, na Bahia, cerca de 25 mil profissionais da fisioterapia e da terapia ocupacional. O último censo realizado pelo Conselho, e aí já tem alguns anos, mostrava que cerca de 75% desses profissionais não tinham vínculos formais de trabalho, ou seja, atuavam de forma autônoma. Sim. Então é a grande maioria. Aí quando a gente... por que eu estou falando isso? Eu vou dar um exemplo, e jamais, não entendam o que eu vou dizer agora, não é contra nenhuma outra categoria, só para exemplificar que os critérios não foram muito bem definidos, o Ministério da Saúde, ele preconiza a vacinação de pelo menos 60% dos trabalhadores da saúde nessa primeira fase, certo? 60% dos trabalhadores da saúde, sem diferenciar por categoria, vai colocar a fisioterapia, a terapia ocupacional, a medicina, a enfermagem, e quando eu falo enfermagem, técnicos auxiliares também estão inclusos, agentes comunitários de saúde, agentes comunitários de endemia, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, todas essas 14 categorias que você falou, que são regulamentadas, fora as que atuam também na saúde, que não são regulamentadas como os ACS e ACS, todos no mesmo bolo. Agora imagine só, aqui na Bahia, certamente a enfermagem, contando técnicos auxiliares e enfermeiros de nível superior, tem mais de 100 mil profissionais registrados no estado da Bahia. A fisioterapia e a terapia ocupacional juntas tem 25 mil. A terapia ocupacional, para você ter uma ideia, tem cerca de 500 a 600 profissionais apenas no estado da Bahia registrados. Então, quando a gente coloca todo mundo no mesmo bolo e diz que a gente vai vacinar 60% dos trabalhadores da saúde, corre risco, eu não estou dizendo que é o que está acontecendo, mas na sua teoria, na matemática pura, a gente tem um risco de vacinar completamente 100% de uma categoria e deixar a outra 100% fora. Isso aí fere o princípio da legalidade, que é o princípio da isonomia, do tratamento igual. Então não houve essa preocupação do poder público na hora de se estabelecer os critérios de vacinação dessa primeira parte da primeira fase. Tá? Então, isso só é para contextualizar, mas assim, nossa luta não é uma luta corporativista, não é uma luta para garantir a vacinação de fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais, mas sim para garantir a segurança dos usuários. Porque esses profissionais autônomos, como eu disse anteriormente, eles estão indo na casa dos pacientes, eles estão circulando na rua, saem de um domicílio para outro para fazer os atendimentos e pode correr o risco
de transmitir o vírus, o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, sem saber, porque muitas vezes os pacientes, eles contraem o vírus, estão assintomáticos, e quando você vai de domicílio a domicílio e tendo um trajeto pela rua no meio do caminho, você corre o risco de estar levando o vírus para dentro da casa de um paciente desse, né? E esses pacientes que fazem tratamento domiciliar, fora aqueles que já têm diagnóstico de Covid-19, são pacientes de grupos de risco, que têm mobilidade reduzida, que são vítimas de AVC, pessoas idosas, que não conseguem, que têm dificuldade de locomoção e por isso optam pelo tratamento domiciliar. Então a gente aumenta o risco desses pacientes contraírem a doença e agravarem e acabarem ocupando os leitos hospitalares que já estão escassos no nosso estado, né? Então, para a gente ter essa ideia, como eu disse, a maioria dos profissionais da enfermagem, por exemplo, eu não vou dizer nem percentuais, não vou me atrever porque não tenho ideia, mas eu posso garantir que a maioria deles tem vínculos formais e dos nossos 25 mil profissionais, a maioria não tem. Então, quando você leva isso em consideração também, você aumenta ainda mais a discrepância entre uma categoria e outra, né? Então, exigir o vínculo, para a gente avalia que é um erro estratégico na tentativa de garantir essa segurança à sociedade. O que a gente propôs ontem, tanto na Secretaria Estadual como na Secretaria Municipal de Salvador, e a gente teve uma conversa sexta-feira com o ex-prefeito de Araci, que é fisioterapeuta, Silva Neto, e ele foi vice-presidente da UPB e garantiu que nos ajudará fazendo um meio de campo, abrindo um canal de diálogo com alguns prefeitos do interior, né? O que a gente quer propor para próximas reuniões da CIB é a mudança desse critério. A gente aí sugeriu que os conselhos de fiscalização profissionais, que têm a relação completa desses pacientes, façam um levantamento. As prefeituras informarão para a gente quais são aqueles profissionais daquelas categorias que já foram vacinados para a gente tirar da lista, aqueles que estão com cadastro ativo, que já tem CNPJ, que já tem inscrição no CNES, também saem da lista. Então a gente vai enxugando e vai chegar àqueles que estão atuando, estão com cadastro ativo, mas não tem vínculos formais, não tem CNES, não tem como comprovar essa atuação através dessa documentação que é hoje exigida. E aí a gente vai encaminhar, né? Então a gente, até a Prefeitura de Salvador sugeriu que depois que a gente fizesse a higienização dessa lista, que a gente encaminhasse para a Secretaria, a gente verificasse junto à Secretaria da Fazenda Municipal quem tem inscrição e recolhe o ISS, né, como imposto sobre serviço, porque aí os autônomos que têm a inscrição estariam garantidos, aqueles outros que têm CNPJ, mas não têm CNES, né, a gente avaliaria quem tem CNPJ e que tem um CNAE, que é da assistência em saúde, a gente aí tiraria os CNAEs de cursos de pós-graduação, de cursos livres, de educação, a gente colocaria só o CNAE de assistência em saúde, porque, inclusive, nem todo CNPJ tem CNES, mas todos têm CNAE, então seriam até uma medida mais justa, inclusive nessa primeira fase, já que eles optaram pelo CNES. E aí, por fim, seria nessa primeira fase ainda, não é por fim da vacinação, mas ainda na primeira fase, seriam aqueles profissionais que não têm ISS, que não têm CNES, que não têm CNAE, mas estariam garantidos, e a gente conseguiu essa garantia, tanto da CESAB quanto da Secretaria Municipal de Salvador, de que 100% desses profissionais serão vacinados na primeira fase. Gustavo, eu, enquanto fisioterapeuta e comunicador de rádio, eu só posso lhe agradecer mais uma vez por intermediar essa conversa, uma vez que nós não obtivemos sucesso nesse acesso à informação aqui no município de Feira de Santana. Nós já temos 2 semanas buscando uma pauta com o secretário municipal de saúde e essa pauta vem sendo negada. Então eu quero lhe agradecer de público e deixar isso aqui registrado por esclarecer, porque as dúvidas são muito grandes e quando a gente não tem quem esclareça, só serve para tumultuar. Então ficou tudo muito mal esclarecido, principalmente aqui em Feira de Santana, e eu acredito que em Salvador também. Mas agora, conversando com você, a gente compreende que há um canal de diálogo e há uma tentativa de esclarecer e de viabilizar principalmente essa vacinação, porque a gente sabe que no momento em que todo mundo quer ser vacinado e que nós não temos uma quantidade de vacina suficiente, é para gerar confusão mesmo. Mas agora ficou bastante claro que existe um canal de diálogo e existe uma intenção
de resolver isso de uma forma bastante racional. Eu quero lhe agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu sei que as atribuições como presidente do Conselho não são fáceis, mas sempre que a gente entra em contato, você se coloca à disposição para trazer esse esclarecimento para a gente. Léo, eu que agradeço a oportunidade. Essa questão da comunicação é uma coisa que eu levo para a vida. Eu acho que assim, a gente pode até dizer não a uma demanda, porque não temos a capacidade de atender naquele momento. Mas a gente precisa explicar por que não. A gente precisa elucidar as dúvidas, tirar as dúvidas. Né? E foi isso uma coisa que eu disse, tanto para a doutora Tereza Paim, que é a subsecretária do Estado, como para o Léo Prates, que é o secretário aqui de Salvador, que foi justamente o que eu disse. A gente não pode simplesmente tirar essa parcela, que é uma grande parcela dos profissionais, da vacinação neste momento, sem explicar por quê. Se a gente chega para o profissional e fala, olha, você vai ser vacinado, mas a ordem vai ser essa, pelos critérios são esses, a gente tem que garantir isso, qual é a nossa intenção? A nossa intenção é garantir que aqueles que estão atendendo pacientes de grupo de risco, que pacientes Covid, sejam vacinados prioritariamente, e todos nós somos adultos, somos profissionais de saúde, compreendemos os riscos da nossa atividade e tenho certeza que as pessoas acalmariam os seus corações. Mas quando fica sem informação, aí a gente fica naquela dúvida, assim, será que eu serei vacinado? Será que eu não serei? Né? Então, essa dúvida é que acaba afligindo a todos e todas. Né? Então, por isso eu parabenizo o programa também, porque essa comunicação é importante. A gente está aqui à disposição para qualquer momento que necessitar de informações, de bater um papo com a gente, e também de até provocar o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, para que a gente possa levar alguma demanda que a gente ainda não saiba. A gente está aqui à disposição, de portas abertas, para você, Léo, para a Paula e para todo o programa aí da Rádio Geral. E a recíproca é verdadeira. Saiba que o programa Saúde em Foco é um canal de comunicação aberto, então todas as demandas da saúde, elas nos interessam de maneira muito particular. Então, eu gostaria de deixar nosso boa tarde pela sua disposição e até uma próxima oportunidade. Até mais, um fraternal abraço a todos. Um abraço. Um abraço. Conversamos ao vivo, direto de Salvador, com o presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Dr. Gustavo Fernandes Vieira, ele que esclareceu as motivações e os resultados da ação que foi executada ontem, né, junto à Secretaria de Saúde do Estado e também da Secretaria do município de Salvador. Então é assim que a gente tenta esclarecer, já que a gente não tem uma posição oficial, que pelo menos a gente consiga saber o que é que está sendo feito no sentido de acalmar essa comunidade de profissionais autônomos da saúde, para que a gente tenha pelo menos um direcionamento.